Saúdo a todos os amados irmãos do YouTube com a gloriosa paz do Senhor. Estamos felizes, irmãos, por Deus nos permitir de trazermos a primeira reflexão do ano de 2022. Estamos felizes porque Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos dado vitória. Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, cuja epígrafe, a tentação de Jesus, e também está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13, que vai falar fortemente aos nossos corações. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos e amados irmãos, Jesus, em forma de homem, ele foi levado ao deserto, ele foi tentado pelo diabo. Assim como cada um de nós somos tentados, nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então Jesus, ele venceu o diabo com a própria palavra. O diabo queria tentar persuadir Jesus com a palavra, mas Jesus sabiamente o venceu com a mesma palavra, a palavra que é viva e é eficaz. Queridos irmãos, que nós possamos vencer todo o mal com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Que possamos em todos os momentos, queridos e queridas irmãs, vencer, aleluia, a concupiscência da carne, vencer o mundo, porque o mundo, ele está em pecado, mas nós somos luz, porque aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus, ele veio ao mundo para te libertar da tua e da minha pecaminosidade, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus, e foi necessário Jesus encarnar para que ele pudesse dar a nós a vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E para você crer em Jesus, você tem que confessar diante dos homens. Você tem que crer com o seu coração e com a boca confessar diante dos homens, para que todos participem e vejam que você agora, aleluia, não é mais trevas, mas passou das trevas para a luz. Louvado seja o nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, Jesus, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu tudo que estava sobre a sua vida. E nós não somos diferentes, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque é através dele que vencemos, aleluia, o pecado. Aleluia. Irmãos, que nós possamos ter uma vida irrepreensível, que nós possamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, e só podemos conseguir isto se vivermos lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, aleluia, vivendo, se consagrando, jejuando, orando, buscando a presença de Deus. Aleluia. Porque se nós formos simplesmente um cristão que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a sua palavra, seremos raquíticos. E o homem raquítico, ele não pode agradar a Deus. Deus, em primeiro lugar, devemos buscar a sua face. Deus está em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando nós começamos a ter uma intimidade com o Senhor, nós começamos agora a viver para o adorá-lo, a viver buscando a sua face constantemente, porque Ele é fiel, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. E não é diferente, irmãos, com vocês que são cristãos, vocês que são novos convertidos e que acham, aleluia, que está fraco na fé. Está fraco, irmão? Busca o lenitivo para que tu fique forte. E todos nós sabemos que é a palavra de Deus que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos levanta e que nos faz felizes. Então é necessário ler a palavra para sermos felizes. É necessário buscar o Senhor de todo o coração. Aleluia. Que Deus possa cada dia nos ajudar a trilhar esse caminho. Um caminho santo, um caminho de luz. Eu quero também convidar a todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. Você que está, irmãos, talvez no seu sofá, está dizendo: tudo está dando errado na minha vida. É porque você ainda não aceitou a Cristo. Com Cristo é vencer ou vencer. Você pode passar por prova, pode passar por dificuldade, mas Cristo, Ele te consola. Ele me consola, Ele nos consola, Ele nos dá a paz, a angústia vai embora e a alegria, ela vive em nossas vidas. Porque agora, você que aceitou a Cristo, é morada do Espírito Santo. Então, aquele que o Espírito Santo mora, ele é diferente. Ele está em todo o tempo feliz e sabendo que Cristo está com ele. Em Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aceita Cristo, querida. Aceita Cristo, querido. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida. E tu vai ser uma nova criatura.
Deus vai perdoar os teus pecados, porque Ele já levou sobre si as nossas transgressões. Então que Deus possa vos abençoar e que você que aceitou a Cristo possa procurar um ministério e prosseguir levando a palavra de Deus a todas as criaturas, porque o que recebeste de graça, darás de graça. É bem verdade que você, quando aceita Cristo, você tem que passar por um discipulado, você tem que aprender a palavra, você tem que realmente tomar leitinho e depois comer alimento sólido. E quando você estiver preparado, não deixe de levar a palavra e de buscar as pessoas para Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém.